no Salmo número 124. Salmo número 124. É um salmo que eu gosto bastante. Em momentos assim de luta, eu gosto de ler esse salmo. Em momentos de felicidade, eu gosto de ler esse salmo. Em momentos que eu preciso me encorajar, eu gosto de ler esse salmo. Esse salmo, ele fala com a gente em momentos diferentes da nossa vida. Eu vou ler, vai sair a tradução um pouquinho diferente da tua, porque eu vou ler da tradução original. Então, diz assim o texto, a partir do versículo 1. Um cântico de ascensão por Davi. Se não fosse pelo Senhor, que estava conosco, que o declare agora Israel. Se não fosse pelo Senhor, que estava conosco, quando se ergueram contra nós os homens, então eles vivos nos teriam engolido, quando se acendeu sua ira contra nós. Então as águas teriam nos inundado. A corrente de água teria passado por nossa alma. Então teriam passado por nossa alma as águas traiçoeiras. O versículo 6 diz assim: abençoado é o Senhor, que não nos presenteou como presa para seus dentes. Nossa alma, como um pássaro, escapou da armadilha dos caçadores. A armadilha quebrou e nós escapamos. Nossa ajuda é através do nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Eu vou ler de novo a partir do versículo 7 e o versículo 8, que de fato são os versículos que me sustentaram em momentos de muita aflição. Nossa alma, como um pássaro, escapou da armadilha dos caçadores. A armadilha quebrou e nós escapamos. Nossa ajuda é através do nome do Senhor, Criador do céu e da terra. É interessante porque Davi, quando escreve esse salmo, ele começa dizendo ali de um momento que ele havia passado, né? Um momento de perigo. O texto deixa muito claro. Ele foi, talvez, perseguido, ele foi colocado numa situação de emboscada, ele foi pressionado. E quando a gente se vê nesse lugar, é interessante que a gente se vê muito menor do que realmente a gente é. Porque quando a gente olha para os inimigos e eles são muitos, e a gente parece tão pequeno, a gente se sente diminuído. A gente se coloca num lugar onde a gente vê que não será possível sair dali. E era assim que ele, Davi, enxergava. Mas, quando Deus intervém, porque ele diz aqui no versículo 6, e em hebraico ele está escrito assim, Baruch Hashem, que é até o que o Carlos Jorge fica brincando comigo, Baruch é abençoado. Abençoado é o nome do Senhor, que não nos presenteou como presa para os seus dentes. Ou seja, esses homens que estavam com Davi estavam a ponto de serem abocanhados pelo próprio inimigo. Era face a face a situação caótica pela qual ele e o seu exército estavam. Mas Deus
abençoado o nome do Senhor, que interviu. Sabe aquele momento que nós passamos na nossa vida, aonde a gente não vê expectativa de uma mudança, a gente não vê a possibilidade de nada novo acontecer, a gente vê os dias se repetindo, talvez com a mesma angústia, com a mesma aflição, e então Deus intervém, e aí Davi nos compara com esse pássaro. Por que o pássaro? Porque o pássaro tem a potência de voar, o que nós não temos. A leveza do voo. E o pássaro vai de um lado para o outro. E o pássaro, quando vem a chuva, ele já percebe, então ele vai contra a chuva, ele foge da chuva. Mas quando ele está nesse caminho e ele cai numa cilada, ele se torna extremamente frágil. Porque o pássaro é um animal frágil. Mas o que é que o Senhor faz conosco, assim como Ele faz com os pássaros que são tão frágeis? Ele vem, quebra aquele momento, quebra aquela jaula, livra os nossos pés daquela armadilha e nos devolve a liberdade, a possibilidade de voltar a voar. E não há nada mais cruel do que fazer com um pássaro, do que colocá-lo dentro de uma gaiolinha. Ele deixa de ser pássaro quando ele deixa de voar. Ele passa a ser, um mamífero, porque ele não está voando. E é assim que acontece com as nossas vidas, quando nós caímos em alguma armadilha espiritual, alguma armadilha emocional, alguma dor na nossa alma, alguma mágoa, algum ressentimento. Nós deixamos de voar e ficamos presos dentro daquela jaula. Mas o Senhor é aquele que vem ao nosso encontro, desata a armadilha, livra os nossos pés e nós passamos a voar novamente. Vamos nos colocar em pé. E sabe de uma coisa, meus irmãos? Às vezes o tipo de armadilha que nós caímos não é assim armadilha do tipo, cair num pecado de adultério, porque logo a gente já, maximiza os problemas, achando, bebi, enchi a cara, estou usando droga. Isso sim, são ciladas, mas são coisas, isso é um fosso, na verdade. Mas sabe aquele fio de nylon transparente? Se coloca assim, você vai correndo, você não vê. Essas são as pegadinhas da vida. Essas são as armadilhas que Satanás e a nossa própria carne às vezes cai. Não é só Satanás. Satanás gosta de preparar armadilhas, ele faz isso muito bem. Mas nós mesmos, muitas vezes, quando não perdoamos, quando estamos com o coração amargurado, quando nós não nos perdoamos, quando nós estamos tristes, nós caímos nessa armadilha. Mas nós vamos orar essa noite. E esse Deus, Baruch Hashem, é Ele que livra os nossos pés. Olha, a gente demorou um pouco e olha só a diferença. Gente, vocês estão vendo o que está acontecendo aqui? Nós chegamos aqui 7h30, eu falei, Senhor, já que a gente vai ter que cancelar o culto? Aí de repente entra o pastor Marcos com a irmã Leonilda. Deus é bom, não é? Deus é maravilhoso. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai amado, nós louvamos o Teu nome, porque o Senhor, Deus, de fato está no controle de todas as coisas. Nada escapa do Teu olhar, nada, absolutamente nada escapa da sensibilidade do Teu cuidado das nossas vidas,
do alcance das tuas mãos. As tuas mãos, Senhor, conseguem alcançar a profundidade, a profundeza dos mares onde muitas vezes a nossa alma se encontra. Às vezes cansada, às vezes oprimida, às vezes sem respostas, às vezes, Senhor, angustiada pelas pressões da vida, por um problema de saúde, por um problema familiar, um problema com o filho, um problema conjugal, eu não sei. Eu sei que os problemas muitas vezes nos levam para esse lugar de dor. E Senhor, pegam os nossos pés e nós caímos em armadilhas espirituais. E aí nós perdemos a grande potência que Deus nos dá de voar, de sermos como águias, porque o Senhor nos chama para ser águia. Mas, Pai, nessa noite, nós queremos reativar nas nossas vidas, Senhor, a ação, o dom do Espírito Santo que habita em nós, a ação, a potência da presença do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Pai, eu quero te pedir nessa noite que toda armadilha espiritual, que de alguma maneira, quem sabe os pés dos teus filhos caíram ao longo do tempo, ao longo dos anos, algum ressentimento, algum sentimento, alguma mágoa, algo que não ficou bem resolvido, Senhor, uma palavra que entrou e não saiu mais da alma e do coração dos teus filhos. Pai Santo, Pai querido, que nessa noite todo esse mal seja desfeito no poder do nome de Jesus. Espírito Santo, visita os teus filhos com uma ação de alegria, uma unção de paz, uma ação, Senhor, de renovo. Pai, aqueles que caíram ao longo do caminho, aqueles que se sentiram, Senhor, talvez deixados de lado, excluídos, cansados, Pai, em nome de Jesus, que nessa noite o Senhor possa renovar a paz, possa renovar a fé, possa, Senhor, renovar a esperança de cada um dos teus filhos. Pai, eu quero declarar no mundo espiritual a bênção do Senhor sobre cada casa representada. Senhor, visita os filhos, visita os maridos, visita as esposas, visita, Senhor, os netos, as mães, os pais. Visita, Senhor, de uma maneira especial a família da tua igreja. Traz unidade nos lares, Pai. Traz a provisão, Senhor. Aquela provisão, Pai, financeira. Pai, talvez seja algo que os teus filhos estejam investindo e eles não estão vendo o retorno. Pai, eu quero declarar, Pai, em nome de Jesus, a chegada de um novo tempo na vida dos teus filhos. Senhor, prospera, Senhor, os caminhos deles. Senhor, prospera as atividades profissionais, em nome de Jesus. Qualquer tipo de cilada, qualquer tipo de armadilha, Senhor, que os pés dos teus filhos, de alguma maneira, ficaram ali aprisionados, e entrou, Senhor, aquela tristeza na alma deles. Senhor, nessa noite, com o poder do nome de Jesus, eu quero repreender esse mal. Eu quero anular no mundo espiritual todo esse medo, toda essa angústia, toda a ansiedade, Senhor. Devolve o vigor, devolve a força, Senhor, para que eles possam continuar nessa jornada. Que eles não olhem mais para o passado, para as coisas que ficaram para trás. Ah, mas aquilo deu certo e agora não dá mais. Aquilo do passado, em nome de Jesus, nós repreendemos esse pensamento e lançamos, Senhor, uma palavra de prosperidade sobre o presente e sobre o futuro da tua igreja. Obrigada, Senhor, obrigada pela tua presença, obrigada, Senhor, pela tua ação na tua igreja. Nós queremos, Senhor, declarar que esse culto, Pai, esse culto é para Ti. Nós queremos, Senhor, declarar que o Teu Espírito Santo tem total liberdade, Senhor, para agir no meio da Tua igreja. Assim nós oramos, Pai, com o coração agradecido, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor.
Podem se assentar, por gentileza, e nós já vamos passar para o nosso momento de louvor. A paz do Senhor, amados. Oh, aleluia. Nessa noite feliz, porque é feliz. Com chuva, sem chuva, é feliz, porque o Senhor está conosco. O Senhor é nosso Deus, a nossa força, o nosso vigor, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente, nosso refúgio. Ele é nosso tudo, a nossa alegria. Então vamos cantar nessa noite feliz, nesse santo lugar. Eu marquei o encontro com Deus. Se o amor é real, a sua paz eu gozarei e eu gozo. Eu marquei o encontro com Deus. Aleluia. Cante bem forte, cante lá, tira aquela adoração lá do fundo da tua alma. Às vezes a gente não tem muito para oferecer, né? Na verdade, eu vou ser bem sincera. Às vezes eu falo para Deus, Senhor, eu não tenho nada para oferecer, nada. Às vezes eu falo para o Senhor, Senhor, eu tô tão vazia, eu tô me sentindo vazia. Hoje eu não tô boa, Senhor. Então espreme um pouquinho mais, para ver se consegue sair mais um pouquinho, mais uma gotinha de azeite. E assim o Senhor faz. Aí acaba o culto, eu olho para dentro de mim de novo e eu falo, Senhor, meu copo estava vazio, mas o Senhor encheu o meu copo, o Senhor encheu o meu cântaro. E eu te louvo por isso, porque Ele é a nossa alegria, irmãos. Não busque alegria no mundo, em outras coisas, em um cônjuge, em um relacionamento, num trabalho, no dinheiro. Nada disso traz plenitude para a nossa vida, para a nossa alma. Mas a presença de Deus, essa sim é capaz de suprir todas as necessidades da minha alma e da tua alma. Porque tudo nós encontramos nele e tudo nós podemos esperar dele. Ele é a nossa força. Se hoje você chegou aqui cansado, abatida, sabe que o Senhor tem renovação de forças para a tua vida, para a tua alma. Ele é o teu remédio, Ele é o teu bálsamo, Ele é a fonte que jorra de dentro de você. Talvez você esteja procurando cura em algo lá fora, ou nos remédios, ou em qualquer outra coisa, mas o remédio, a cura está dentro de você. Você carrega o médico dos médicos. Eu não vou menosprezar os médicos que o Senhor nos deixou. Eu não vou menosprezar os remédios. Eu não vou menosprezar os psicólogos, os terapeutas, os psiquiatras. Não é isso. Mas, irmãos, nós temos a cura para todas as coisas dentro da gente. Nós carregamos a presença viva do Espírito Santo de Deus. Nós não precisamos buscar lá fora. Não que você não possa, você pode. Mas a verdade da vida do crente é essa. Tudo que eu preciso, tudo que eu preciso, eu encontro nele. Aleluia. Eu estou tão feliz. Eu nem sei dizer porquê. Cante. Nesta noite feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Oh, seu amor é real, a sua paz a minha alma gozará. E eu marquei um encontro com Deus. Diga mais uma vez, nessa noite feliz. Vou te convidar a se colocar em pé. Nesta noite. Se você estiver muito cansada, não tem problema. Pode ficar sentadinha. Pode ficar sentadinho. O Senhor também vai receber. Fique tranquilo. Tudo que você precisa é adorar. É difícil e fácil ao mesmo tempo. Mas para aquele que crê, nunca será difícil. Para aquele que acredita no socorro bem presente, nunca será difícil adorar. Porque eles sabem quem buscar. Aleluia. Zarei, eu marquei um encontro
seu amor é real, a sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Eu vou voltar no eu marquei. Diga! Eu marquei um encontro com meu pai, com meu marido, meu irmão, Espírito Santo. Ele é o meu socorro. Ele veio. O seu amor eu posso sentir. A sua paz eu posso gozar. E eu marquei, eu convidei, eu invoquei a presença do meu Deus. E basta. Basta que me toques, Senhor. Só um toque, apenas um toque. Pra minha alma cansada vencer. Se a noite escura está, a sua mão me guiará. Então basta que me toques, Senhor. Basta. Basta que me toques, Senhor. Pra minha alma cansada descansar. E se a noite escura está a tua mão, oh, ela nunca, nunca, nunca me deixará. Então basta que me toques, Senhor, o seu amor. Seu amor é real, eu sei, tua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Então vamos aplaudir a Ele, porque Ele já está aqui. Ele já chegou. Ele veio. Ele veio. Aleluia. Oh, glória a Deus. Reunimos-nos aqui para glorificar ao Rei Jesus. Para agradecer. Para pedir também. Mas a gente começa com adoração. Começamos sempre com adoração. Sempre. Não pode ser diferente. Não pode ser diferente. Aleluia. Você trouxe um glória a Deus, aproveita. É isso. O crente não reclama, né, irmãos? O crente dá glória a Deus. Oh, Jesus, só o Senhor sabe, né? Aleluia, Jesus. Vamos lá? Reunimos-nos aqui, mais rápido, para glorificar o Rei Jesus. Reunimos-nos aqui para glorificar o Rei Jesus. Reunimos-nos aqui para glorificar o Rei Jesus, Senhor. Então,
colocar. Pode se sentar, irmãos. E eu vou convidar você já a separar a sua oferta, o seu dízimo. Vamos adorar ao Senhor com os nossos dízimos, as nossas ofertas. E continuar dizendo que Ele é grande. Porque Ele é grande. Todas as coisas são dEle. Todas. Aleluia, Jesus. Eu te louvo, Senhor, pela Tua presença aqui, Deus. Eu te louvo, Pai. Tu és meu Deus, o meu Senhor. Obrigada, Deus, por ter trazido cada um. Obrigada, Deus, por ter trazido cada um. E eu te louvo, Espírito de Deus, porque o Senhor está passeando entre nós. Diga: grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Então louve. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Senhor, meu Deus, meu Pai, neste momento, Senhor, eu quero te louvar, Jesus, por todas as providências, Senhor, sobre as nossas vidas. Senhor, eu quero te louvar pela providência do passado. Eu quero te louvar pela providência do presente. E eu quero te louvar pela providência do futuro, Deus. Porque o passado já se foi. O presente está acontecendo. O Senhor está provendo. O maná tem vindo. Aleluia! Mas agora eu quero ir além com esta oração, sabendo que o Senhor agora se inclinou para ouvir a minha oração, a oração do teu povo, sabendo que as janelas dos céus estão abertas sobre este lugar, sabendo que os portões do céu se abriram para as nossas vidas, para as nossas casas, nas nossas finanças, no nosso ministério, em tudo que o Senhor nos deu, em tudo que nós possuímos, mas que é tudo teu. Deus, tem pessoas aqui, Jesus, que não sabem como vão pagar as suas contas. Tem alguém me ouvindo, Jesus, pensando em tirar a própria vida, porque não sabe como fará com o dia de amanhã. Mas Deus, o Senhor é aquele que manda a gente se aquietar e saber que o Senhor é Deus. E sobre a tua mão estão todas as coisas, porque nada, nada, nada pode fugir do controle do meu Deus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em minha vida. Eu
no Deus que não ouve, que não fala, que não anda. Mas você não. Você tem um Deus que Ele não só fala, mas que Ele levanta do seu trono e Ele inclina o ouvido dele para ouvir a minha e a tua oração. Ele é um Deus que me permite a orar, ligar a minha oração com Ele. E Ele também permite desligar o que eu quiser na minha oração. Algum outro Deus faz isso por você e por mim? Algum outro Deus um dia fez isso? Quem mais é capaz de tanto poder? Quem mais detém tanto controle sobre as mãos do que Ele? Então eu quero te dizer só mais uma coisa antes de terminar. Descanse o teu coração, descanse a tua alma. Deite hoje sobre o teu travesseiro, sabendo que o Senhor ouviu a tua oração, o teu gemido, o teu clamor, a tua lágrima rolando. E o que você precisa, Ele vai fazer. Eu quero que você diga amém. 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 Assim seja, porque Ele é fiel. Obrigada, Jesus, pela tua presença. Obrigada, Jesus, pelo teu consolo, pelo teu carinho. Obrigada por ter enchido o meu cântaro da tua presença, Senhor. Obrigada por ter enchido a minha alma de adoração a ti, Senhor. Obrigada por ter espremido mais um pouquinho quando não tinha nada hoje. Obrigada. Continua falando com o teu povo. Usa a tua serva poderosamente nessa noite, com muita autoridade, Senhor, no teu nome. E o que quer que o Senhor tenha colocado no coração dela nessa noite, que ela não deixe passar nenhuma palavrinha, Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Eu, quando volto agora, renovo a minha paz do Senhor para aqueles que eu não dei no começo do culto. Boa noite aos que eu ainda não dei boa noite. E hoje nós temos visitas aqui muito especiais. Eu digo que quando tem... Eu ainda não sou assim, aquela palestrante de multidões. Mas quando tem um pastor me ouvindo, eu já fico assim, né? E hoje nós temos 2 pastores aqui. Então, o frio na barriga fica mais acentuado ainda. Como, graças a Deus, nós estamos debaixo da direção do Espírito Santo, Ele vai conduzindo as coisas. Então, nós temos aqui a visita do pastor Aparecido, da sua esposa, irmã Silvana, é isso? Também temos aqui a irmã Tamires. E aqui nós temos... Qual é o nome do irmão? Da irmã? Desculpa. Nalva e Tamires. Aqui tá Tan. Pode ficar em pé, por gentileza. Obrigado pela presença de vocês. Que bom que vocês vieram nos visitar. Hoje nós tivemos assim um culto um pouco atípico. Essa chuva espantou um pouco. Não é que espantou, atrasou o pessoal. Então nós começamos o culto um pouquinho depois do horário, mas não tem problema, porque o culto vai ser uma bênção até o último minuto dele. Podem se assentar, por gentileza. Eu só vou pedir para o pastor Marcos e a Léo ficarem em pé, porque não são visitantes, nunca, jamais serão, mas fiquem em pé só para a gente dar a paz do Senhor para vocês. Vocês são especiais nas nossas vidas. E a Léo no culto de círculo de oração, desculpa, viu, pastor Marcos, mas ela nesse culto faz toda a diferença. Que bom que vocês vieram aqui, tá bom? Pode se assentar. Meus irmãos, em função do nosso horário, nós já vamos dar início à palavra, para não perdermos,
para também não estender, para vocês voltarem para suas casas amanhã, sexta-feira. Como diz o meu marido, amanhã é dia de branco, ou seja, todo mundo tem que acordar cedo, tem que, né, ir para a labuta. E que bom que a gente pode acordar cedo para ir trabalhar, não é verdade? Porque tem muitas pessoas desesperadas para acordar cedo e ter um lugar para trabalhar, não é verdade? E aqueles que estão aqui empregados, que Deus abençoe o seu trabalho. E se você precisa de um emprego ou precisa de um direcionamento profissional, que o Senhor derrame sobre a sua vida nessa noite. A direção da onde você deve estar, da onde você deve colocar as suas mãos. Nós somos seres espirituais. E seres espirituais, eles são direcionados por Deus. E o ofício aqui na terra é exercer o ministério de Deus. É isso que é o trabalho. O trabalho secular, eu como advogada, que não advogo mais, no tempo que advoguei, deveria ter feito o melhor trabalho para o reino de Deus. É assim que funciona. O médico, que tem como ofício salvar, cuidar, curar, está ali para esse ofício, mas está ali para ser as mãos de Deus na vida daquele paciente. E não é só o médico, é o advogado, é a manicure, é o motorista. Não tem diferença de função, de cargo. Todos nós no reino de Deus somos especiais. Especiais. Talvez aqui no mundo a gente classifique por causa do salário, né? E aí a gente dê mais honra para o juiz que ganha 30 mil reais. Mas no reino de Deus, o juiz que ganha 30 mil e o balconista que está ganhando 1.200 reais. Se o juiz não fizer o bom trabalho no reino de Deus, ele não é um servo útil, que talvez a balconista ali, levando o nome de Jesus, trabalhando para o reino, ela faz o seu papel. E Deus vai honrar a balconista. Deus não vai deixar faltar o dinheiro que talvez esteja em excesso para outras pessoas. Mas eu não estou aqui para falar de socialismo, nem de capitalismo, nem de distribuição de riquezas. Abra, por favor, a Bíblia de vocês em Gênesis, capítulo 27. Nós ficamos um tempo um pouco afastado desse texto. Para os nossos irmãos que estão nos visitando aqui, nós estamos há alguns meses trabalhando sobre a vida de Abraão, de Isaac, de Jacó, chegaremos até José. E nós estamos agora no comecinho da história de Jacó. Na última quinta-feira que eu ministrei, o Espírito Santo me direcionou em um outro texto. Nós falamos um pouco sobre Jonas, quebramos um pouco o protocolo, mas hoje nós vamos voltar. E eu vou pedir aos irmãos que abram a Bíblia de vocês em Gênesis, capítulo 27. Nós leremos a partir do versículo 26. Gênesis, capítulo 27, a partir do versículo 26. A minha versão aqui é a Almeida Revista e Corrigida. E o texto diz o seguinte: E disse-lhe Isaque, seu pai: Ora, chega-te e beija-me, filho meu. E chegou-se e beijou-o. Então cheirou os cheiros das suas vestes e o abençoou e disse: Eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo, que o Senhor abençoou. Assim, pois, te dê Deus do orvalho dos céus e das gorduras da terra, e abundância de trigo e de mosto. Sirvam-te povos e nações, se curvem a ti. Sê senhor de teus irmãos, e os filhos da tua mãe se encurvem a ti. Malditos sejam
os que te amaldiçoarem, e benditos sejam os que te abençoarem. Nós ficaremos por aqui e eu vou fazer uma breve oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai amado, nós estamos aqui diante da leitura da Tua Palavra. A Tua Palavra, Senhor, que é a herança que nós temos, Senhor, da Tua presença de forma tão real. O legado que o Senhor nos deixou através da Tua Palavra é a riqueza das nossas vidas. Porque aqui, na Tua Palavra, nós encontramos vida. É aqui na Tua Palavra que nós encontramos sossego. É aqui na Tua Palavra que nós encontramos direcionamento. É aqui na Tua Palavra que nós encontramos inteligência. Aqui na Tua Palavra nós encontramos cura física, espiritual, emocional. É aqui que o Senhor nos levanta do pó. E é aqui que o Senhor nos faz saltar muralhas. É aqui que o Senhor muda a história das nossas vidas. É aqui que o Senhor rompe cativeiros. É através da Tua Palavra. E nós amamos a Tua Palavra. E a Tua Palavra, Senhor, agora, ela está sendo objeto do nosso estudo. E eu quero me colocar, Senhor, diante do Teu altar, para que eu seja um instrumento eficaz nas Tuas mãos. Para que não seja eu, para que não sejam os meus achismos, nem os meus pensamentos, mas que sejam os Teus pensamentos, Senhor, alcançando os corações da Tua igreja. Pai, eu quero me submeter, eu quero declarar a minha falência, a minha incompetência para manusear algo tão importante, tão especial, que é a Tua Palavra. Fala conosco nessa noite, Espírito Santo. Que seja um culto, Senhor, como nós jamais vimos. Que seja um culto como aquele que nós esperávamos há muitos anos. Porque aonde a presença do Teu Espírito, a cura, a liberdade, o Senhor ressuscita sonhos, ressuscita vidas, traz alegria, dissipa a angústia, elimina a ansiedade, expulsa a depressão, tudo através da Tua Palavra. Fica conosco nessa noite, é o que eu te peço, no poderoso nome de Jesus. Amém. Sim, nós estamos aqui e vamos começar a tratar de uma história que pessoalmente, particularmente, é desafiadora no meu estudo. Sempre foi assim. Sim, eu me lembro quando eu fazia faculdade de teologia e eu levei essa questão para o professor, não tive resposta nenhuma, talvez ele não sabia, não sei se ele não sabia responder ou se ele não quis se comprometer, mas eu sempre fiquei nessa dúvida, meu Deus, por que é que daqueles dois que nasceram do ventre de Rebeca, um se sobrepôs? Por que é que Jacó, de alguma maneira, liderou uma nação? E é por isso que nós dizemos o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Porque nós deveríamos dizer o Deus de Abraão, de Isaac e de Esaú. Afinal de contas, Esaú é o primogênito. Isso sempre me intrigou. Porque é que Deus permitiu essa bagunça? Ele poderia ter intervido ali, podia ter, sei lá, cutucado Rebeca, falar, Rebeca, não faz isso, mulher. Não faz desse jeito, não conduz a história assim. Mas eu sempre digo desse púlpito que eu sou uma defensora de Rebeca. Eu sou uma defensora de Sara. Eu sou uma defensora dessas mulheres. E não porque eu sou feminista, não é nada disso. É porque eu também defendo Jacó. Eu defendo esses homens da Bíblia com toda a força que eu tenho. E eu me dedico ao estudo dessa palavra em defesa desses homens. Eu costumo dizer aqui que não é a minha vida que está escrita aqui. Porque se é a minha vida que está escrita aqui, o meu histórico, do que eu fiz de errado no meu passado e continuo ainda fazendo, o mundo inteiro teria acesso àquilo que eu já fiz de errado, aos meus tropeços.
Porque é interessante que a Bíblia não deixa escapar nem os pensamentos deles. E só por isso eles precisam ser respeitados. Esses homens que foram citados na Bíblia, eles precisam ser respeitados. Eu não estou dizendo que a gente tem que pedir nada para eles. Nós não adoramos esses homens. Nós não fazemos deles santos, no sentido de fazer uma estátua deles. Mas vocês hão de convir comigo que eles são diferenciados. E a história de Esaú e Jacó, desses dois irmãos, que apesar de serem gêmeos, nascem com uma diferença de tempo. Vocês sabem, um nasce antes, nasce Esaú, e o seu nome é Esaú porque do hebraico o nome dele vem de Esav. Esav tem uma ligação voltada com a cor vermelha. Ele era ruivo, então os pais dão esse nome a ele por conta disso. Depois nasce Jacó, segurando o calcanhar de Esaú. E muitos dizem que o nome de Jacó é de impostor, coisas assim. Quando na verdade o nome de Jacó, na verdade Yaakov, é o nome dele em hebraico, vem da raiz do nome Iac. Iac em hebraico é calcanhar. Então não associe mais ao nome, Jacó, o nome de Jacó é Jacó porque Jacó é enganador. Não faça isso. Não diga mais isso. Porque não é. Quem vai dizer que ele é enganador é o Esaú. Quem vai dizer que fui enganado é aquele enganador, o Jacó. Aqui nós estamos num momento interessante da história. Um momento complicado. Na minha versão, a Almeida corrigida, a partir do versículo 6, vem ali uma legenda, vem um título dizendo: Rebeca e Jacó enganam Isaque. Como vamos sair desta situação difícil? Eu fico pensando, meus irmãos, por que é que a Rebeca não pegou numa noite lá de Shabat, a noite da sexta-feira dos judeus, né? Aquele momento em que eles se unem, eles têm que se reunir, eles têm que conversar, eles não têm outra coisa para fazer que não seja ficar. Chega para o Isaque e diz: olha, eu acho que o Jacó está melhor preparado para dar continuidade ao seu legado do que o Esaú. Ela podia ter feito isso, mulheres. Poderíamos, né? Uma conversa, quem sabe. Mas ela não faz isso. Quer dizer, o texto não me diz que ela nem sequer tenta esse argumento. Se sabe apenas que, num primeiro momento, Esaú chega cansado de uma caçada, porque o texto diz lá também que ele era bom nisso. Ele era um perito na caça. Enquanto que Jacó era um homem íntegro que vivia nas cabanas. Olha o texto bíblico, hein? O texto bíblico está me diferenciando um pouco Esaú e Jacó. E nós muitas vezes já focamos os olhos no problema de Jacó e esquecemos um pouco de Esaú. A gente fala pouco do Esaú. A gente valoriza muito o erro de Jacó com Rebeca. E esquecemos de quem é Esaú. E sabe que tem uma coisa interessante na nossa vida? Nós temos uma psicóloga aqui também, a Lu. Então, se eu falar alguma besteira, você depois me corrige. Mas há uma coisa interessante, que nós cristãos, às vezes, confundimos um pouco. Que tem a ver com a nossa conduta, no nosso dia a dia, nas nossas posições, do que é realmente o nosso caráter,
do que é o nosso temperamento, todas essas coisas ficam em lugares separados. O meu caráter não é a mesma coisa do que o meu temperamento. São coisas completamente diferentes. E aqui nós vemos Rebeca incomodada com uma situação. Rebeca via alguma coisa naqueles 2 filhos e ela via de pertinho. Porque nós, mulheres, temos uma percepção um pouco meio que em 3D, se é que você me compreende. É em 3D, a gente vê o que está por trás do negócio. Às vezes chega uma informação para a gente e a gente vai fazendo que nem uma cebola, não é? A gente vai descascando. Opa, mas será que é isso mesmo? E às vezes a gente fica com uma cara de nada. Às vezes o Mário vem me contar alguma coisa e eu fico uns 10 segundos sem falar nada. Aí ele fala assim: você ouviu o que eu falei? E eu digo: não, eu ouvi, mas eu estou processando, porque eu estou fazendo o movimento da cebola. Eu estou descascando para ver se é isso mesmo. Não o que ele está me dizendo, como se ele estivesse mentindo para mim. Não é isso. Mas o homem é muito mais objetivo em relação a uma situação. Ah, essa camisa aqui é azul, nós vamos falar. Não, ela é um azul celeste ou ela é um azul anil? Não, ela é quase um verde. Ela está aqui, eu deixo, estou vendo. Qualquer coisa eu grito. E é muito provável que nessa altura da vida, os 2 já eram homens, eles já não eram mais crianças. E é provável que Rebeca estivesse vendo algo nesses 2 filhos, que talvez na igreja o Esaú aparecesse. Nossa, esse é um crente maravilhoso, ele canta, ele prega, ele participa do grupo. Mas lá na casa, lá na intimidade, a mãe estava atenta para o caráter de Esaú. E o nosso caráter não escapa do olhar de Deus. Não escapa. Nós podemos falar bonito, nós podemos dar aquele embromation, sabe? Aquela coisa, não. Mas o caráter lá, aquela coisa de Davi, quando ficou enrolando com aquele papo. Não, Urias, vem aqui, Urias, eu quero na verdade prestigiar você, meu amigo. Na verdade ele tinha engravidado a mulher e estava com aquela pompa, estava com aquele discurso, mas o caráter, naquele momento, o caráter de Davi ficou comprometido. E eu não sei por que a Rebeca não usou essa estratégia de chegar para o Isaac e falar: olha, eu sei que é difícil, o Esaú nasceu primeiro, de fato ele tem o direito desta bênção, essa bênção diferente, era a porção dupla, e na verdade essa bênção que o primogênito tinha, eu não sei se vocês sabem, tinha a ver com bens patrimoniais. O primogênito tinha uma vantagem patrimonial sobre os demais herdeiros. E aqui fica evidente que há uma disputa para que um desses 2 filhos fiquem com essa posição elevada patrimonial. E então o texto, a partir do versículo 6, começa a me contar como é que Rebeca e o Jacó lidam com aquela situação. Vai ter ali um jantar, e aí você sabe, a Rebeca fala para o Jacó colocar uma roupa, colocar ali os pelos e tal, para aparecer o próprio Esaú. E eu vejo no texto que o Jacó, ele titubeia. Ele não sabe muito bem
ele diz, ele fala, olha, eu sou cabeludo, o Esaú, ele tem pelo, eu não tenho. Ele começa a ficar ali meio reticente, e ela vai insistindo, ela insiste. Você percebe nitidamente no texto que a Rebeca conduz a situação, ela toma para si essa responsabilidade, e ela tanto faz isso, que ela diz aqui no versículo 13, ela diz assim: e disse-lhe sua mãe, meu filho, sobre mim seja a tua, olha que interessante, a tua maldição. Ela entra no lugar de Jacó, ela faz um movimento difícil de entender, mas ela me dá a sensação nesse texto que ela sabia muito bem o que ela estava fazendo. Eu não sei pelo que ela foi motivada, ou talvez eu saiba. Nós sabemos que quando ela está grávida, nós sabemos que ela fica ali 20 anos tentando engravidar. E o texto vai dizer que Isaac, lá na tradução literal, diz que Isaac orava perante a face dela todos os dias. Ou seja, eles fizeram isso juntos, eles construíram a ideia juntos de ter aqueles filhos. E ela engravida, ela consegue, ela tem a bênção daquela gestação, coisa que não acontecia. Mas aí começa aquela gravidez, aquela gestação tumultuada. Estava difícil para ela, e um dia ela vai em oração, e ela ora a Deus. E é interessante porque é a primeira mulher na Bíblia que ora. Não existe relato antes dessa oração de Rebeca de outra mulher. Quem orava na vida de Sara era Abraão. Então o texto está me provando que a Rebeca, ela não é uma desavisada, porque ela orou. Algum nível de intimidade essa mulher tinha com Deus. E quando ela vai e ela consulta Deus, o que é que Deus diz? Olha, no teu ventre há 2 povos. Podia ter dito, né? Você está grávida de gêmeos. Não seria mais fácil para Rebeca ouvir uma coisa dessa? Oh, são 2 meninos. Sua vida vai ser linda e você vai frutificar. Eles terão. Não seria mais fácil que fosse assim? Mas ela recebe uma notícia de um jeito atravessado. O jeito que muitas vezes Deus se comunica conosco, trazendo uma informação que eu e você não queríamos ter recebido. Por que é assim com esse filho? Por que é assim com essa pessoa dentro da minha casa? Por que é assim dentro da história da minha família? Por que é assim dentro aqui e aqui? Mas sabe o que é mais lindo em Deus? É que Ele não esconde nada da gente. Quando Rebeca tem a informação de que aquilo no ventre dela não eram apenas 2 filhos, que ela teria uma família da margarina, da propaganda, que todos sentariam à mesa felizes. Não foi essa a notícia que ela teve. Ela disse, Deus disse, vai ser complicado, tudo vai ser difícil. E eu já estou te preparando, Rebeca. Eu estou te preparando, Rebeca, porque não vai ser fácil a convivência. Já parou para pensar? Nessa situação, o lugar onde Rebeca foi colocada. E aí ela já sabe. E eu tenho certeza, como mulher e como mãe que sou, que desde o dia que aqueles 2 meninos nasceram, ela não esqueceu mais daquilo. E ela devia olhar cada detalhe de que cada um fazia. Porque nós, sem ter notícias assim a respeito dos nossos filhos, costumamos já fazer assim. Quando um filho, hoje eu fui buscar minhas filhas na escola e a Catarina chegou meio quieta. Pronto, você já fala assim, ela costuma falar, tá quieta, pronto, aconteceu alguma coisa? Não é assim. Não é assim que nós fazemos com aquele que nós amamos, aqueles que estão ao nosso redor, quando a gente conhece profundamente.
E eu acredito que Rebeca ficou ali, analisando, percebendo. Por quê? Talvez ela tenha se perguntado muitas vezes: eu orei tanto, eu pedi, por que veio dessa forma? E aí ela começa a perceber que as coisas começaram a ficar ruins. Esaú já começou a dar trabalho. Nós já vimos isso lá em Gênesis 26. Lá no Gênesis 26, versículo 34. Diz assim: ora, sendo Esaú da idade de 40 anos, tomou por mulher a Judite, filha de Beeri, Eteu, e a Basemate, filha de Elon, Eteu. E o versículo 35 diz o quê? E estas foram para Isaque e Rebeca uma amargura de espírito. Isso acontece em 26. Isaque começa a ficar velho, já começa a dar sinais de que ia morrer. Era preciso repassar o legado, era preciso passar a bênção. Mas o texto me diz aqui em Gênesis 26 que os dois ficaram amargurados. O caráter de Esaú começa a ficar claro para Isaque, mas muito mais evidente para quem? Para Rebeca, que já sabia. O texto bíblico nunca disse que Rebeca compartilhou aquela palavra de Deus com Isaque. E talvez tenha sido esse o erro de Rebeca. Talvez se ela tivesse falado para ele: olha, amor, um dia Deus me falou isso. O texto não diz que ela compartilhou isso com ele. O texto só vai dizendo que ela o quê? Foi tomando para si e foi fazendo. E foi fazendo. Ela estava errada na intenção dela? Eu não sei, eu não posso dizer. Eu sei que a percepção dela a respeito daqueles filhos era: Esaú já está me dando problemas. Esaú já está no caminho da desobediência. E eu não creio que seria oportuno que ele continuasse o legado do meu marido. Mas assim como Sara, ela age sozinha. E eis o problema de quando nós agimos sozinhos. E eu não estou querendo dizer sozinho sem Deus, em primeiro lugar. É sozinho sem o outro. O outro, eu e você. Porque às vezes compartilhar uma ideia com alguém da sua confiança pode te livrar de uma grande enrascada. Talvez um pedido de conselho, talvez alguma situação que você precise tomar uma decisão difícil. E a gente guarda aquilo: não, eu vou resolver, eu vou dar conta. Deus falou comigo. E às vezes nós espiritualizamos: não, mas se Deus já me deu a palavra de que o filho mais novo serviria. Vocês entendem? Como é importante a gente compartilhar. Como a Lília cantou aqui hoje, nós andarmos em unidade. O texto não me diz que Rebeca compartilhou. O texto me diz que Rebeca tomou uma decisão. E foi com base naquilo que ela achou que seria o melhor. E aqui o texto que nós lemos, esses versículos, exatamente no momento em que Isaque fica ali: mas é você mesmo, Jacó, achando que era o Esaú. E ele confirma. É claro, ele já tinha combinado isso com a mãe. E Jacó era muito chegado à mãe. Aqui ele já não queria mais saber se ele decepcionaria o pai. Afinal, como já vimos em outras quintas-feiras, Jacó tinha um problema com o pai. Tá vendo? Como os problemas de relacionamento influenciam diretamente aonde a nossa falha nas nossas comunicações. O texto vai dizer lá atrás o quê? Que Isaque gostava da caça, que
que Esaú lhe preparava. Ou seja, Isaque gostava daquilo que Esaú fazia, não de quem Esaú era. Enquanto Rebeca amava quem Jacó era. E então, aquela sociedade, aquela cultura patriarcal, o Isaque não dava espaço para Jacó. E o Jacó começou a ficar de lado. Então eu preciso me achegar a esse pai. Quem passa a ser o maior inimigo de Jacó? Esaú. E Esaú ainda dava todo o argumento para isso. Já tinha casado com 2 mulheres que não eram ali do clã. Já estava totalmente desobediente. Então, as circunstâncias acabam forçando com que ele se apresente como Esaú. O pai lhe dá a bênção da primogenitura. Essa bênção em hebraico se chama Berahá. Berahá é a bênção patrimonial. Tanto que ele diz que ele vai ter o quê? O orvalho dos céus, a gordura da terra. Gordura é o quê? É o sobressalente da terra. Na sequência, o texto vai dizer que chega o Esaú, se dá conta de tudo aquilo que aconteceu, veio aquela amargura no seu coração, e diz aqui o versículo 38, e nós já estamos concluindo. E disse Esaú a seu pai: tens uma bênção, meu pai? Abençoa-me também a mim, meu pai. E levantou Esaú a sua voz e chorou. Mas ele já tinha vendido também a primogenitura dele. Ele já tinha chegado com fome. Ele já tinha desprezado tudo isso. Meus irmãos, o caráter para Deus, o nosso caráter para Deus, é o louvor mais genuíno que nós podemos apresentar para Ele. Dízimo, vem aqui cantar, tudo isso faz parte. O texto nos diz lá em Gênesis que Ele nos fez a nossa imagem e semelhança. Qual é a ideia de Deus para nós? É que nós sejamos como Ele. Ele quer um caráter. Ele quer o nosso caráter. Ele quer que lá no secreto, quando não tem ninguém vendo, qual decisão você vai tomar, qual canal de televisão a gente vai assistir, só tá eu na minha casa. Eu posso dar 10% aqui, mas ninguém está vendo, então acho que vou dar 8,5%. Deus sabe do nosso caráter. Nós vamos terminar, nós vamos continuar esse texto, meus irmãos. Eu tinha que ficar, sei lá, o dia inteiro, 24 horas, só mexendo nele. Mas nós vamos terminar. E eu vou pedir para vocês abrirem a Bíblia de vocês no Salmo 51. Olha que interessante. Lá quando Davi peca, e quando o profeta Natan se apresenta a ele, ele escreve esse texto, um texto maravilhoso. E o versículo 16 diz assim: por que te não comprases em sacrifícios? Porque não te comprases em sacrifícios, senão eu os daria. Óbvio, rico, rei, dono de posses. O que ele poderia dar? Tudo o que o dinheiro poderia dar. Não adiantava. Olha que interessante. Tu não te deleitas
em holocaustos. E o versículo 17 diz: os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Se coloque em pé, por gentileza. Nós temos aqui dois homens. Um errou. Vou dizer que Jacó não errou? Não, posso dizer isso. Por mais que eu ame o Jacó, se eu fosse advogada dele no tribunal do júri, eu ia dizer: não, veja, ele não fez tudo isso. Eu não posso dizer, o cara fez. O cara passou, porque o pai perguntou: é você ou não? Ele podia ter dito: tudo bem, eu vou fazer uma delação aqui. A minha mãe, ele não fez isso, ele não fez isso. Ele errou. Mas isso não faz dele um mau caráter. Não faz de Jacó um mau caráter. Porque se isso na vida nos tornasse mau caráter, muitos de nós talvez não pudéssemos estar aqui. Mas Esaú tinha um caráter duvidoso. Porque na oportunidade que ele tinha para obedecer, o que é que ele fazia? Ele desobedecia. Na oportunidade que o pai falava: filho, não casa com essa mulher, o que é que ele fazia? Ele casava. E o que ele fazia para aliviar? Ia buscar a caça para o pai. Ele dava aquela, entendeu? Aquela enrolada. E o Isaac caía na enrolação. Você percebe que ele caía na enrolação? Era uma relação ali, os dois estavam errados. A verdade é que os quatro estavam com problema. Agora eu quero te fazer uma pergunta. A sua família é muito diferente da família de Jacó? Porque a minha não é. A minha não é. Talvez eu tente fugir ao máximo, mas às vezes eu me vejo fazendo como Rebeca. E às vezes eu vejo meu marido se esforçando e sendo um pouco de Isaac. E eu vou dizer que o meu marido é um mau caráter? Não, eu não vou dizer isso. Sabe por quê? Porque Davi vai me dizer aqui nesse texto: os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. E um coração quebrantado e contrito não desprezarás o Senhor. Eu não sei se em algum momento da sua história você privilegiou alguém que não deveria, como Rebeca. Talvez você ali: não, eu vou fazer isso, não preciso comentar com o Isaac. E o Isaac não precisa ser o marido, um chefe, um pastor. Não, eu vou ali, eu vou fazer. Não é para ferir, é para consertar. Às vezes a gente acha que está consertando. Você acha que a Rebeca fez isso pensando que ia dar toda essa confusão? Talvez ela imaginou, mas não imagina. Ela fez no fundo aquilo para tentar salvar. Nós vamos orar. Nós vamos orar nessa noite. E o Senhor vai aliviar a sua alma. Talvez de situações lá do passado. Bem do passado. Bem do passado. Abra sua mão, estenda sua mão. Eu vou te ajudar em oração. Mas eu quero que você fale para o Senhor. Eu quero que você conte para Ele: Senhor, daquela vez eu achei que era o melhor para um filho, para alguém. De alguma maneira eu manipulei a situação, eu fiquei quieto, mas eu deveria falar. E isso ainda machuca. E na verdade isso gerou uma consequência na minha família. Mas Deus está aqui, nessa noite. Nós começamos dizendo lá no Salmo 124 que Ele faz o quê? Ele quebra,
onde os nossos pés ficaram presos por alguma situação. E hoje, se você é um pássaro que estava enjaulado nesta situação do seu passado, eu quero te dizer que você já está livre do peso do pecado, não desse pecado, mas dessa dor, porque quando nós estamos tristes, nós nos afastamos de Deus e nós começamos a pecar, porque vamos ficando cada vez longe do Pai. Pai Santo, Pai querido, louvado seja o teu nome, louvado seja o nome daquele que venceu a morte, e a morte não nos pega mais. Nós não somos mais prisioneiros da morte, mas nós somos agora, Pai, filhos da luz. Nós somos filhos daquele que ressurgiu, daquele que morreu, mas daquele que ressuscitou ao terceiro dia. Tu és o Deus vivo, aquele que visita as nossas almas, visita os nossos corações, conhece as nossas angústias, sabe das nossas limitações. Senhor, eu não sei se chegaram pessoas aqui nessa noite presas, acorrentadas a situações do passado, decisões do passado. Mas nessa noite nós estamos aqui para quebrar todo jugo de Satanás, todo jugo das trevas, toda a ação do demônio, tudo aquilo que entrou através dessa decisão. Em nome de Jesus, nós queremos desfazer toda maldição, nós queremos desfazer toda consequência, e nós queremos lançar, Senhor, uma palavra de unidade. Nós queremos lançar, Senhor, uma palavra de ordem. Nós queremos lançar, Senhor, uma palavra de bênção sobre as famílias, sobre os nossos filhos, sobre as nossas gerações, sobre os nossos irmãos, sobre os nossos pais, no meio da nossa igreja, no nosso local de trabalho, em nome de Jesus. Pai, nós sabemos que o Senhor visita, o Senhor visita, o Senhor visita o coração contrito. A tua palavra está me dizendo isso, Senhor. A tua palavra está me dizendo que o Senhor não rejeita esse coração. Pai, eu quero que o Senhor derrame nessa noite. Eu quero declarar em nome de Jesus, eu quero declarar em nome de Jesus, que todo laço de amargura, que todo laço de ressentimento, que todo laço de dor, que todo laço que trouxe, Pai, dores nas famílias, estão sendo agora quebrados, anulados, dissipados, em nome de Jesus. Senhor, aonde havia desunião, eu quero lançar uma palavra agora. Aonde havia desunião, aonde havia concorrência, aonde havia inveja, aonde havia ciúmes, aonde havia competição, em nome de Jesus, eu quero cortar essa palavra. Eu quero cortar agora este mal, esta praga que, Senhor, de alguma maneira invadiu as nossas famílias. E eu quero agora lançar uma palavra de unidade, unidade entre as famílias, unidade nas igrejas, unidade aonde quer que nós estivermos. Espírito Santo, sela essa oração nessa noite com revelações que os teus filhos ficarão espantados, porque nós sabemos que o Senhor é um Deus de milagre, o Senhor é um Deus que restaura, o Senhor é o Deus que coloca a vida aonde há morte, o Senhor é o Deus que coloca a saúde onde há doença, e o Senhor é um Deus que restaura a nossa sorte quando de alguma maneira entra a maldição. Senhor, em nome de Jesus, eu profetizo sobre a vida dos teus filhos um tempo familiar completamente novo, um tempo familiar onde a unidade gerará tantos milagres, Senhor, tantos milagres que serão tão abundantes,
disse para Jacó que ele degustaria das gorduras da terra. Glorificado seja o teu nome. Obrigada, Senhor, pela tua presença. Obrigada pela revelação do teu Espírito Santo. Protege-nos, Senhor, de todo o mal. Eu quero declarar ainda, Senhor, que Satanás não encontrará espaço para agir, para tumultuar, para trazer confusão. Que o sangue de Jesus proteja todas as famílias que estão aqui, que estão representadas pelas pessoas que estão aqui, para a honra e glória do teu nome. É assim que nós oramos, agradecidos, no precioso nome de Jesus Cristo. Amém. Aplauda o Senhor. Pode se sentar, já vou chamar o pastor Hélio para finalizar o culto. Mas antes, eu sempre digo, grave esse dia, 23 de novembro. Coisas estranhas da parte do Senhor começarão a acontecer na sua casa. Coisas impressionantes do tipo aquele vale de ossos secos. Devia ter sido estranho ver aquilo, né? Aqueles ossos se colocando em pé. Então, quando o osso se colocar em pé, não vai achar que é coisa do demônio. Oh, o que é isso? O osso está andando. Começa a profetizar. Começa a falar, vai ter carne, vai ter espírito, e vai ter um exército na sua casa. A sua casa, a sua casa, a nossa casa é um exército nas mãos do Senhor. Não deixe essa palavra sair da sua memória. Agora chega aqui, eu já estou muito tempo com o microfone. Dá-me um coração igual ao meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Graças a Deus, irmãos, por esta palavra. A irmã Renata estava ministrando aqui, eu me lembrei de uma coisa interessante, quando Rebeca diz assim, que toda maldição caia sobre mim. E aí depois você vai procurar o nome de Rebeca na Bíblia, desapareceu. Nunca mais a gente vê o nome de Rebeca na Bíblia. Você vê Agar, você vê Sara no Novo Testamento, mas Rebeca nunca mais. Isaac queria morrer primeiro, né? Quem morreu primeiro? Rebeca. Então, às vezes, nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que nós falamos, né? Até achando que está fazendo a melhor coisa. Mas estamos agradecidos a Deus por esta palavra, que ela possa encontrar guarida nos nossos corações. Amém? Nós vamos orar, agradecendo a Deus por este culto, louvando a Deus por tudo quanto Ele tem feito e vai continuar fazendo, porque nosso Deus é um Deus que fez, faz e continua fazendo. Mas para Deus Ele sempre faz. Para nós é que Ele fez, porque nós temos passado, presente e futuro. Ele não, Ele tudo é presente. Ele é o mesmo Deus. Por isso que o escritor aos Hebreus diz assim, o Senhor nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não diz que Ele foi ontem, que Ele é hoje, que Ele será eternamente. Diz que Ele é, porque Ele não tem tempo, né? Nosso Deus, Ele é atemporal. Vamos ficar em pé, irmãos, e vamos orar, agradecidos a Deus por cada um de nós que recebemos de Deus esta palavra. Nós temos a nossa escola bíblica dominical no domingo às 9 horas da manhã, sendo que às 8h30 nós temos o nosso café. Vocês são todos muito bem-vindos para tomar café com a gente. Se você não quiser ficar na escola, não precisa ficar. Você vem tomar café com a gente, depois vai embora, né? Mas pelo menos dá o prazer de tomarmos café juntos, vai ser muito bom. Amém? Vou chamar o irmão Roberto. É Roberto lá? Esqueci o nome do irmão ali, ó. Aparecido? Aparecido, vem aqui. Por favor, vem orar por nós. Pastor Marcos nos dá a bênção apostólica.
Glória a Jesus. Paz do Senhor, igreja. Amado eterno e soberano Deus, por misericórdia e graça mais uma vez, nós elevamos a Ti, Senhor, em oração, para agradecer por esse dia que nos permitiste chegar nesta casa, Senhor, e ouvir, Senhor, a mensagem da Tua palavra, que falaste ao nosso coração, Senhor, pois estamos certos que iremos voltar edificados, Senhor, e fortalecidos diante da orientação da Tua palavra nesta noite. Leva-nos debaixo da Tua proteção, Senhor, dando um sono reparador a cada um dos Teus filhos. Assim nós oramos e também agradecemos em nome de Jesus. A paz do Senhor para os irmãos. Amém. Eu, quando pego o microfone, tenho vontade de pregar de novo, né? Muito bom. Mas que riqueza, né, irmãos, aqui nessa noite, essa palavra. Deus continue abençoando a irmã Renata. Essa igreja aqui realmente é um celeiro, né? Glória ao Senhor para sempre. Queridos, estenda assim as suas mãos. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do seu Filho seja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Todos digam. Dê um abraço forte para o seu irmão. Saúde com a paz do Senhor. Até o próximo domingo, se Deus assim nos permitir. Amém.